Shalom, amados. Quero falar um pouco de uma comparação que a Bíblia nos faz como árvore e frutos. Quando nós olhamos o Salmo número 1, ele fala de alguém que é bem-aventurado. Bem-aventurado é bem-sucedido, bem organizado. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz: esse varão bem-aventurado, ele tem prazer dele na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Então ele coloca que esse homem, ou pode ser essa mulher, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ele coloca ele como uma árvore que tem água em sua raiz continuamente. Se uma árvore é plantada junto a um ribeiro de água, por mais que tenha um tempo de dificuldade, de seca, ele tem, pelas suas raízes, uma facilidade de buscar a umidade, a água que ela precisa no leito do rio, onde ali tem um acesso ao que a planta precisa. E ele diz: essa planta dá seu fruto na estação certa. Quando nós compreendemos isso, você já observou que quando uma árvore para de crescer, ela começa a morrer? Nós nos deparamos com um cristão de contínuo morrendo espiritualmente. O que eu encontro de pastoras morrendo espiritualmente? É muito fácil. Ele não tem meditado na palavra de dia e de noite. Uma pessoa que medita na palavra, a palavra aciona você para o jejum, a palavra te aciona para com o serviço com o pobre, a palavra te aciona para a oração, a palavra te renova para a oração, a palavra te impulsiona para a oração. Enquanto nós não conseguimos, como homens e mulheres que discipulamos, gerar um discípulo que tem um tempo com a palavra todo dia, nós não conseguimos fazer dele um discípulo. Ele é um prosélito, ele é um caminhante sem sentido aqui na vida de fé. E ele começa uma vida de crescimento e depois ele começa a morrer. Quando Jesus estava falando os primeiros capítulos, o chamado Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 16, ele diz: pelos frutos os conhecereis. Ele diz: não colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz um fruto mau. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto se corta e lança no fogo. Pelo fruto se conhece a árvore. E quando ele termina esse assunto de dizer: olha, você tem um caminho onde você vai produzir um bom fruto, e se você não entender esse caminho da palavra para produzir bom fruto, você vai sofrer a consequência. O inferno começa a ter domínio outra vez sobre você. E quando Jesus continua esse assunto em Mateus 7, versículo 21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quanto mais você meditar na palavra, mais você vai desenvolver a mente de Cristo, a vontade de Deus. Tem tantas pessoas preocupadas com a vontade de Deus, eles não discernem pela palavra a adversidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos buscar a Deus mais intensamente na palavra, na oração, no jejum. As pessoas estão desesperadas, correndo para um lugar, correndo para o outro, se alimentando do que não deve, falando o que não deve e sendo machucada pelas suas próprias atitudes. Quando você vê um cristão machucado, ferido, ele não cuidou os seus lábios, ele não vigiou na palavra. A palavra é fonte de vida, a palavra é fonte de força, a palavra é fonte de poder, a palavra é fonte de virtude, a palavra é fonte de fé. Por isso, todo dia, nós somos orientados a meditar na palavra.
a se alimentar da palavra. Se você está num período de jejum prolongado, tem a Bíblia no YouTube, começa a ouvir a Bíblia. Começa a ouvir a Bíblia. Eu leio a Bíblia, medito na palavra, ouço a palavra. Eu aproveito o tempo que eu tenho para ouvir a palavra. Deus tem caminhos para te fazer forte, para te fazer uma árvore que produz um fruto verdadeiro, para te fazer uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E quando acontece de uma árvore, no ciclo normal dela, derrubar a folha, ela vai ter um broto novo, vai ter flores e vai ter fruto. É apenas o ciclo. E quando nós temos uma adversidade, a adversidade tem que ser apenas o ciclo da nossa caminhada. Porque temos um desígnio de Deus para produzir fruto. Então não podemos parar de crescer. E a atitude, a prática da palavra contínua nos faz crescer continuamente. Deus te abençoe em nome de Jesus.